Oi, gente! Está no ar o 13º episódio do Pode Inovar na FAPES, o seu canal sobre ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Samantha Nepomuceno, sou jornalista, atuo como assessora de comunicação e imprensa na FAPES e hoje, pela primeira vez, vou apresentar o podcast sozinha, porque o nosso amigo Igor Gonçalves, que também é jornalista e atua lá na FAPES Nascom, está passando mal. Melhoras, meu amigo, você já está fazendo falta aqui pra gente. Mas o assunto de hoje é o PPSUS. Você conhece o PPSUS? Você que está aí assistindo, ouvindo a gente? Se você não conhece, fica aqui com a gente que o assunto é muito interessante. A gente vai falar sobre o Programa Pesquisa para o SUS, Gestão Compartilhada em Saúde, que é o PPSUS. Uma iniciativa do Ministério da Saúde, por intermédio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde, em parceria com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também em parceria com as fundações de amparo, as FAPES de todo o Brasil. E aqui no Espírito Santo, claro, a parceria com a gente, com a FAPES, e também com a Secretaria de Estado de Saúde, a SESA. O objetivo do PPSUS, para quem não conhece, de maneira bem rápida, é apoiar pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação voltadas às necessidades do Sistema Único de Saúde do país e também aqui do Espírito Santo. E para explicar melhor, com mais detalhes sobre o PPSUS, a gente tem dois convidados muito especiais aqui no nosso estúdio hoje. Patrícia de Campos Couto, que é coordenadora geral de evidências e pesquisa em saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde do Ministério da Saúde. Que nomezão, Patrícia! É quase um parágrafo, né? Seja bem-vinda ao nosso Muito podcast. Obrigada. E também o representante do CNPq, que é o Gilberto Ferreira de Souza, coordenador-geral de Ciências da Saúde e Biociências. Bem-vindo, Gilberto. Obrigado, Samantha. Olha, gente, é uma honra para nós da FAPES receber vocês aqui. Está acontecendo agora o Seminário Marco Zero, que é o seminário que dá o start, vamos botar assim, nos projetos que são financiados por todos esses parceiros que a gente comentou que realiza o PPSUS aqui no Espírito Santo. E é uma honra para nós da FAPES poder receber vocês dois aqui no nosso estúdio. Então, mais uma vez, obrigada pela presença. Vamos começar, então, esse bate-papo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, para começar. Vocês poderiam explicar, para quem está escutando a gente, assim, com mais detalhes, o que é o PPSUS e o que é essa parceria do Ministério da Saúde com o CNPq? Claro. Posso começar? Por favor. O Programa Pesquisa para o SUS, como a gente chama de PPSUS, foi uma ideia que aconteceu lá no início do século, com um projeto piloto em 2002, para fazer um programa descentralizado onde a gente ia olhar para a especificidade dos estados, dos 27 estados, o que precisava de fomento de pesquisa para aquela realidade. E aí ele feito esse piloto em 2002, deu certo, já em parceria com o CNPq, desde o início. E aí, em 2004, a gente faz, então, a primeira edição desse programa. Ele começou pequeno, com adesão de poucos estados, e aí, aos poucos, foi crescendo. Hoje estamos na 8ª edição, com os 27 estados participando pela primeira vez. Olha que legal, gente. E para você, Gilberto, fala um pouquinho. Realmente, assim, eu participo do programa desde o início, desde a construção das diretrizes do programa Pesquisa para o SUS. E assim, esse programa eu gosto já de início do nome, porque é um programa de pesquisa para o SUS e ele é uma gestão compartilhada. Outras características do programa, assim, que eu acho muito interessante, ele é executado de forma descentralizada, em cada unidade da federação. E aqui, no Espírito Santo, com a participação ativa da FAPES e também com a Secretaria de Saúde. Uma outra característica importante do programa que, na minha perspectiva, é uma das causas de seu sucesso de longo prazo, que nós já estamos há mais de 20 anos com esse programa, é porque quem define o que é importante para o Estado do Espírito Santo são os pesquisadores, a comunidade científica, os gestores, tanto da FAPES quanto da Secretaria de Saúde, são as pessoas responsáveis pela definição dos temas de pesquisa. E isso já dá um indicativo do engajamento de todo o ecossistema de saúde e de ciência e tecnologia do Estado. Então, esses, para mim, são os parâmetros assim, que mantém esse programa ativo, por tanto tempo, e é uma das causas do seu sucesso. Samantha, só para complementar, claro, você pode ver pela fala do Gilberto que
é um programa feito a muitas mãos. Sim, são muitos Isso parceiros. É uma coisa muito legal, porque é tudo muito... É uma gestão compartilhada, como o próprio nome diz. Então, são vários atores fazendo esse programa acontecer há mais de 20 anos e que transformou ele num programa de Estado, do Estado brasileiro. Isso é muito importante. E um programa de sucesso, né? A gente pode afirmar isso, né? Ao longo aí desses mais de 20 anos, né? O PPSUS já desenvolveu, né? Já fomentou, financiou diversas pesquisas no Brasil inteiro, e só que no Espírito Santo, vou pegar minha cola, gente, aqui, ó. Só que no Espírito Santo, ao longo desses 20 anos, foram 134 projetos financiados, imagina. É muita pesquisa, né? É muita pesquisa sendo de acordo com aquela necessidade do SUS naquela região. Isso é muito legal. Né? Que muitas delas acabam escalonando para o Brasil todo. Sim. Né? Num fomento, quando eu falo fomento, eu falo não só o financiamento, mas o acompanhamento. O fomento engloba muita coisa, da seleção ao financiamento, ao monitoramento, e depois a disseminação desse conhecimento. Então, a gente começa fomentando uma ideia, que essa ideia ela acontece, ela dá certo, e aí depois a gente pode fomentar as fases seguintes dessa pesquisa, para ela realmente ser aplicada no SUS. Muito legal. O caminho é longo, mas a gente tem que começar um dia, né? Senão não chega no final. Tem que dar o pontapé inicial, né? E temos mais nessa edição agora, que está começando agora, mais 32 pesquisas. Né? Exatamente. Aqui no Espírito Santo, então, mais 32 projetos, né, de pesquisadores aqui do Estado, fomentando aí melhorias para o SUS, capixaba e, quem sabe, para o Brasil todo. Eu trouxe aqui na minha colinha, gente, inclusive os eixos prioritários dos projetos capixabas, né, desses 32 projetos. Eu vou falar para o pessoal poder acompanhar com a gente. Então, no eixo 1 tem gestão do trabalho e da educação na saúde. Eixo 2, equidade e determinantes sociais. Eixo 3, rede de atenção e vigilância em saúde. Eixo 4, democratização, cidadania e direito à saúde no SUS. E no eixo 5, inovação à saúde. E aí a gente vem para aquilo que você acabou de falar, né, Gilberto? Que existem temas prioritários que são definidos com todos os parceiros, né? Principalmente com os parceiros do Estado que está executando aquele edital, né? E isso dá um engajamento maior, sabe, Samanta, em todo o processo. Porque a ciência, apesar de ser construída degrau a degrau, ela é uma atividade, no início, solitária, né? Sim. Então, assim, é preciso ter vários pais e várias mães de uma ideia para que ele prospere ao longo do tempo. Sim, e a gente está falando de política pública para a população, né? Sim. Que é o mais importante também, né? Agora, falando um pouquinho sobre o seminário PPSUS. Está acontecendo nessa semana, para o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente entender. O episódio está indo ao ar no dia 23, né? Que é segunda-feira, porém, na semana anterior, que é quando a gente está gravando, né? Está acontecendo o seminário Marco Zero do PPSUS, que é o start, vamos botar assim, nesses 32 projetos. E eu acho que é legal a gente falar que a FAPES, além de ter sido a primeira FAP do Brasil a aderir ao edital, né, a realizar o edital, enfim, a nível nacional, também foi a primeira FAP a realizar esse seminário. Qual que é a importância desse seminário para vocês? Bom, o Departamento de Ciência e Tecnologia, que a gente carinhosamente chama de DCIT, então vou falar DCIT, a gente adotou há alguns anos esse formato de acompanhamento dos projetos. Então, se a gente pensar que, a exemplo do edital atual do PPSUS Espírito Santo, que selecionou 32 projetos, e isso acontecendo em cada um dos 27 estados, para a gente, lá em Brasília, acompanhar tudo isso é muito difícil, né? Então, a gente adotou os seminários, onde a gente reúne a academia e a gestão, ou outros atores que sejam interessados naqueles projetos, naquela pesquisa, em 3 etapas. O Marco Zero, onde a gente começa, onde tem essa primeira aproximação, onde os projetos são apresentados e há uma discussão, como se fosse uma lapidação dos projetos para que eles realmente se tornem com potencial aplicabilidade para o SUS. Então, existe aquele momento de sugestão, que o gestor está se apropriando daquele projeto, olha os resultados esperados e pode opinar dentro de uma margem plausível em como melhorar aquela pesquisa para que aquela pesquisa seja aprimorada para o SUS.
Depois a gente tem um seminário parcial, onde a gente vai olhar o que aconteceu até aquele momento, e o seminário final, onde os resultados finais são apresentados. E isso tem funcionado muito bem. Assim, são 3 momentos na vida daquela pesquisa que a gente verifica como é que está o andamento dela. Uma forma de acompanhar mais de perto, monitoramento. né? Facilita, né, Sim. Gilberto? De fato, assim, e tem dado tão certo essa experiência que ela tem sido transportada para outras ações, outras chamadas, outros parceiros. E realmente funciona. O que a gente infere, assim, ao longo dos anos, é que a FAP que promove essa ação, a possibilidade de ocorrer erros na execução do projeto, ela fica bem mitigada, sabe? E, além disso, nesse momento, os pesquisadores têm a oportunidade de mostrar para os gestores do SUS qual é a ideia que ele pretende desenvolver, que pode gerar um produto que pode ser incorporado tanto no SUS local quanto no SUS nacional. E é um momento rico de discussões. Às vezes são formadas redes de pesquisa Sim. nesse momento dessa discussão, né? E, além disso, a gente tem pesquisadores especialistas nesses 5 eixos, né, que serão avaliados, que, de uma maneira ou de outra, contribuem para não é o julgamento em si, né, Patrícia, porque isso já foi feito, mas para uma melhora da metodologia. Né, exatamente. a pesquisa, o andamento da pesquisa. Às né? vezes são acertos mínimos, mas que faz toda a diferença na execução do processo no longo prazo. O rigor metodológico ele é muito importante na pesquisa. Sim, né? com certeza. E você ter esse olhar de pesquisadores de fora sobre o seu projeto, ele é interessante. Né? Porque sempre agrega, né? É legal. Uma outra vantagem que eu vejo assim nesse seminário, Samantha, é que o pesquisador ele está do lado do gestor local do SUS, sabe? Então, o acesso à base de dados na pesquisa é uma coisa extremamente importante e às vezes não é tão fácil, né, Patrícia? Sim. E o sujeito está do lado do gestor daquela temática que ele está trabalhando. Isso é outro fator importante. No nosso seminário aqui, no caso, né, participam vocês, né, e as suas equipes, do CNPq e do Ministério da Saúde, participa também a FAPES, junto da equipe que executa o edital, além da equipe também da Secretaria Estadual de Saúde e do ICEP, que é o Instituto Capixaba de Pesquisa em Saúde, né, a Saúde e Inovação. Então, realmente, é uma rede que é formada entre os parceiros para que todos consigam acompanhar de maneira simultânea, né, o andamento daqueles projetos. Realmente é uma ideia excelente. Eu também acho. Como eu já tinha mencionado, esse programa ele tem um documento chamado Diretrizes Técnicas do Programa PPSUS. Né? Então, todo o modus operandi do programa ele é estabelecido ex ante, né? Então, assim, é claro que há variações entre as unidades, porque o país é diverso, Sim. Mas a lógica do processo seletivo, do monitoramento, do acompanhamento em loco é a mesma. É uniforme, né? As diretrizes sempre vêm para isso, né? E a gente, quando fez essas diretrizes no PPSUS, foi para guiar, que ele seja uniforme no país inteiro, sem favorecer um estado ou outro, mas que todo mundo trabalhe da mesma forma. No começo houve uma certa resistência, o que é normal, né? Porque você estava mexendo no modus operandi do processo, mas hoje em dia é uma metodologia aceita por todos, né? E cobrada, inclusive, né, Patrícia? Com certeza. O PPSUS, ele se consolidou, né, ao longo dessas 2 décadas, né? Ele se consolidou e ele se tornou, acho que, fundamental, assim, para o avanço da saúde pública nacional e capixaba também, né? Se você pensar que o PPSUS, eu não sei se você sabe, mas ele funciona diferente a questão do financiamento em cada estado. Então, a gente tem estado como Rio de Janeiro aqui do lado, São Paulo, Paraná, e que a gente coloca e o estado, a secretaria coloca né? Então, é um financiamento 1 para 1, 50% de cada um. Mas tem estados como, por exemplo, Amapá, Roraima, enfim, tem uma gama grande de estados que eles colocam e a gente, como governo federal, coloca 4 vezes o valor. Nossa. Aí tem essa proporção 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4. Exatamente pensando... Você já ouviu falar na expressão vazio assistencial? Sim. Existe também o vazio tecnológico. Vazio tecnológico eu não conhecia. Onde você sabe que se você não tiver um aporte maior de recursos para promover a ciência nesse estado, a chance dela acontecer é muito menor. Então, a gente olha esse programa olha para o Brasil
com essa forma de equidade. É uma forma que a gente tem de trazer equidade científica em saúde para o país. Ai, muito legal, gente. Olha, parabéns. Eu sou fã desse programa. Ah, eu também sou. Inclusive, uma das características do programa é mitigar essa questão das desigualdades regionais. Sim, né? Porque sim. o nosso país é enorme, continental em né? área, mas também tem dimensões continentais. Tem as nas particularidades, desigualdades, né, de Verdade. cada região também, que são únicas, né? assim, Então, Únicas, sim. O PPSUS conseguiu introduzir a pesquisa em saúde em vários locais, né? Sim, que com não era certeza. padrão, sabe? uhum. E ele teve essa capacidade de, como tem um financiamento perene, né, e continuado, ele foi capaz de introduzir a pesquisa no campo da saúde em várias unidades da federação. Ah, muito legal, gente. Falando um pouquinho mais sobre o seminário e sobre esse edital, né, que foi lançado em 2024 e que os projetos estão sendo iniciados agora, eu vi que tem um diferencial que é a questão da linguagem simples para a comunicação científica, que inclusive hoje à tarde vai ter uma... Hoje à tarde, né, gente? De novo, hoje é terça-feira, né? A gente está gravando dia 17 de março, primeiro dia do seminário. Vai ter até uma oficina, né, sobre linguagem simples. E eu, particularmente, como jornalista, eu achei isso genial, assim, porque a gente vê muito mesmo que existe o fomento, existe o financiamento, os pesquisadores estão ali trabalhando, mas muitas vezes não se pensa no pós, né? Na divulgação desse resultado, como levar isso para a sociedade. Esse foi o foco de vocês, assim, enquanto gestores do programa, em trazer essa oficina para o seminário? Foi uma sugestão, a gente, enquanto colegiado, porque nós trabalhamos todos num grande colegiado para o PPSUS acontecer, de olhar para a disseminação. A disseminação, ela não é estanque ao final do projeto. Ela tem que ser pensada desde o início. E essa cultura ela não está estabelecida ainda. Então, a tradução e disseminação do conhecimento científico, ela precisa ser encorajada. Uhum. Tem que ser mais tem trabalhada. Tem que ser falada, né? tem que ser mostrada, você tem que sensibilizar. Uhum. E não só pesquisadores, eu acho que mais atores do que o próprio pesquisador. E aí, não é que a gente queira que o pesquisador saiba fazer tradução do conhecimento. Porque eu acho que existem profissionais, como, por exemplo, você, que tem capacidade técnica para isso. Então, você tem jornalistas científicos, você tem designers, você tem uma gama de profissionais da comunicação que precisa estar junto com esse mundo da pesquisa. Sim. Porque só assim que eu acho que a gente vai avançar nessa pauta. E por que disseminar? Né? Porque a gente precisa validar os resultados da pesquisa para além da comunicação entre pares. O que eu digo entre pares? Pesquisador apresentando para pesquisador. Sim. Entre pares é muito bem definida. Mas é uma linguagem também muito acadêmica, você não acha? Na academia se fala entre pares, de avaliação entre pares, comunicação entre pares. Mas para fora eu acho que nem tanto. Então, a gente tem que pensar nisso mesmo. Exatamente. Né? Como é que você fala para fora? Já que a gente quer popularizar, né, a ciência, a Exatamente. Vários modelos. Né? O intramuros está muito bem definido. Uhum. Uma comunicação para os gestores do SUS é outra. Para as agências de fomento é outra. E para o público, para a grande massa que é da população, usuário da evidência gerada, né, tem que ser outro, porque senão ele não compreende. Né? Exatamente. E é perfeitamente aceitável que não compreenda. Exatamente, com certeza. Linguagem. Então, a gente está incentivando que a disseminação, a tradução e disseminação do conhecimento, que são 2 etapas sequenciais, elas sejam pensadas no processo da pesquisa e não apenas ao final. Né? Porque aí você tem que até ter recursos para poder contratar esses profissionais que são especializados nisso dentro do seu projeto. E essa é uma inovação recém-introduzida, Samantha. Será aceito ou não? Eu acho que sim, mas a gente precisa... Como você falou, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. E o Espírito Santo trouxe essa novidade para o PPSUS. É a primeira vez que eu vejo uma oficina específica para isso. Olha que legal. Muito legal. Tá Pioneiros. na vanguarda, né? Espírito Santo. Muito bom. Por falar do Espírito Santo estar na vanguarda, né, da FAPES ter sido pioneira, eu queria que a gente comentasse mais um pouquinho sobre essa questão, né? A FAPES foi a primeira FAP do Brasil a trazer o edital, né, essa 8ª edição. Se eu não me engano, a FAPES é parceira do PPSUS desde o início também, né? Então, ao longo aí desde desses... 2004. Quase
A FAPES a FAPES tem 20 e pouquinhos, né? Então, você vê Bem que desde início. que a FAPES foi lançada, né? Foi inaugurada aqui no Espírito Santo, ela já estava aí de braços dados, né? Com o PPSUS. Como é que é essa relação FAPES, Ministério da Saúde, CNPq, para fazer acontecer o PPSUS? Sempre foi muito boa. E, assim, falando mais recentemente na última edição, eu vejo assim que, primeiro, a questão orçamentária, né? A FAP precisa e tem recursos para isso. E segundo, Samantha, é a manutenção da equipe. Eu acho fundamental. Porque se esse programa ele é operacionalizado via uma plataforma do governo chamada TransfereGov. É uma plataforma de sistema de informação, mas eu costumo brincar com os meus parceiros que ela tem força de lei. Porque se você não seguir exatamente o que está estabelecido lá, você não consegue andar, sabe? Então, assim, nós estamos aqui já na implementação dos projetos aprovados, mas até chegar nessa parte, a gente tem, Patrícia, mais de ano, né? Tem mais de ano. É mais a gente de começou ano, isso em 2024. De trabalho. 24 a gente lançou o edital, E né? aí, assim, eu E vou antes falar teve o o nome... convênio. Então, Sim, são muitas etapas a serem sim. vencidas para a gente chegar hoje, em março de 2026. Eu vou citar o Jean Anderson da Nosso FAPES, gerente né? financeiro, né? Mas da é claro FAPES. que ele está à frente de uma equipe enorme. O Jean Anderson conhece muito bem a plataforma. Né? E isso faz toda a diferença para a FAPES ter sido a primeira a celebrar o convênio, a lançar a chamada, a terminar o processo seletivo, e a gente já está no Marco Zero, que para mim já é o início da implementação da proposta aprovada. Eu acho que a diretoria da FAPES, né, enquanto gestores, eles nos encorajam, eu falo por mim como servidora, como colaboradora, né, da Fundação, a não só manter, mas a melhorar, sabe? Expandir, avançar com todas essas parcerias que a gente faz, Estado, governo federal, né, via CNPq ou via FINEP também, que a gente tem também outras parcerias. Talvez esse seja o caminho, né, para a gente seguir sendo pioneiros, né? E não é só no programa PPSUS, Sim. né? O CNPq especificamente tem inúmeras parcerias com a FAPES, né? E ela está sempre dentre os primeiros a implementar o acordado. Sabe? Então, isso é uma tradição da Fundação. Que bom, né? Que bom. Não, realmente, assim, a equipe ela tem um entrosamento muito grande. A gente, lá no Ministério da Saúde, tem uma facilidade muito grande de comunicação. O acesso é fácil, fácil, né? Exatamente. As coisas, a gente troca Então, ideia, a coisa é implementada, acontece. É fácil a área muito técnica, bom. é fácil o diretor científico, é fácil com o presidente. Então, isso É ajuda. muito, né? Tanto é que foi o primeiro a lançar. A celebrar, A gente né? costuma dizer que é o ecossistema, né? Mas o o ecossistema tem ecossistema. nome. É João, é Pedro, é Maria, Com né? certeza. Paula, É verdade. né? Se não tiver esse acesso direto, fica difícil as coisas. Mas aqui no Espírito Santo nunca tivemos problema. Que bom, gente. Fico muito feliz de escutar isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre o programa em si, tem 20 anos, só que no estado a gente teve, então, 134 projetos de pesquisa financiados, pesquisas científicas, pesquisas tecnológicas, pesquisas de inovação para serviço, para tudo do PPSUS. E qual que é o impacto, assim, real, sabe, do programa para a saúde pública? Como é que vocês conseguem explicar isso para quem está assistindo e ouvindo a gente? A pergunta é simples e a resposta é difícil. Muito difícil. Muito. Impacto de pesquisa, você tem que pensar em muitas questões. A pesquisa está aí para poder olhar para o futuro, muitas vezes, né? Como você falou, um dos eixos é a inovação. Então, você vai criar um novo conhecimento sobre, muitas vezes, um problema. Como é feito, né? Esse edital, ele lança a partir de uma oficina de prioridades, onde você levanta problemas e que são criadas linhas, há muitas mãos também, com vários atores, para poder lançar um edital que está buscando novas soluções, novos produtos, novos serviços, muitas vezes não precisa ser um novo produto, mas uma nova forma de fazer o que já existe, né, também. Eu gosto de falar que tudo isso é conhecimento. Sim. Que é gerado. O conhecimento por si tem seu valor.
E esse conhecimento, ele pode ser usado de diferentes formas. Por isso que eu falo que impacto é uma coisa, não é medida diretamente. Mas a gente precisa olhar como é que esse resultado ele pode ter gerado uma nova pesquisa, ele pode ter sido usado para melhorar um programa já existente. Mais difícil, mas às vezes o resultado faz com que um programa seja revisto ou encerrado, porque ele não faz mais sentido num contexto, né? No contexto atual. Ele foi criado há 50 anos atrás, um exemplo hipotético. Ou pode ser um novo produto que vai precisar ser financiado várias fases para ele realmente acontecer e ser produzido e colocado à disposição da população. Então, são diferentes usos, diferentes impactos. Sim. Né? Normalmente, quando a gente fala de pesquisa, gerar um produto, aquele produto ser usado como tratamento para uma população específica. Mas eu acho que a gente tem mais coisas além disso. Com certeza. E aí, uma coisa que as pessoas não veem diretamente, mas que é super importante, a pesquisa forma. Ela forma novos cientistas, E a gente precisa de comunidade acadêmica, Com né? certeza. A gente não pode ter a fuga de cérebros, que também é uma outra expressão muito comum no meio acadêmico, que a gente perde cientistas que saem do Brasil para produzir fora, né? E que depois a gente compra a tecnologia, olha que loucura. A gente tem que conseguir reter esses talentos, né? E formar. Formar mais talentos. E a pesquisa recursos humanos de excelência, né? Que a gente chama. É isso. Recentemente, o CNPq lançou uma chamada para repatriar, né, os nossos cérebros no valor de 800 milhões. Caramba! É muito bom, é muito importante. A gente poderia ter agido antes, né? Sim. Mas assim, nunca é tarde para começar a mudança. Claro e assim, que não. o PPSUS, eu vou responder a sua pergunta, que é simples e difícil de responder, Samantha, na perspectiva de gestor. Esse programa, ele criou um modelo, sabe? Ele virou referência de aplicação da política pública. Isso eu acho que não tem preço, sabe? Se a gente partisse só da perspectiva que não tivesse gerado nenhuma evidência científica, que não é o caso, que não é o caso especificamente, mas ele conseguiu criar um modelo, né? Esse programa ele tem um modelo lógico, que é difícil na nossa área da administração pública você chegar assim, qual é o programa? O programa é X. Qual é o modelo lógico do programa? Às vezes parece que você está falando grego, né? Sim. Mas esse programa ele tem um modelo lógico. Está especificado o papel de cada um dos agentes. Nós temos 2 agentes federais, o Ministério da Saúde e o CNPq, e na maioria dos estados é a FAP e a Secretaria de Saúde, né? Há outros partícipes, mas ele define claramente o que cada um vai fazer em cada etapa do processo, né? Isso, para mim, é um impacto que eu já consigo medir, né? Sim. Consigo medir porque outros querem adotar o mesmo modelo. Sim. Agora, do ponto de vista da ciência, ele tem um impacto gigantesco. Ele conseguiu gerar muitas evidências científicas ao longo do prazo, né? Ele transformou modelos operacionais de atenção primária, né? Sim. Ele tem um foco grande também. também na atenção primária, não tem? O PPSUS? Tem, ou já mas teve? Não, tem. Dependendo do edital, ele tem porque, como eu falei, né, o edital ele é construído a partir do momento da oficina de prioridade de cada estado. A atenção primária sempre aparece. O que sempre, normalmente são diferentes, né, de um estado para outro. Que são as particularidades que a gente estava comentando, né, das regiões. Porque cada estado tem a sua vocação de pesquisa. Sim. Né? Eu acho esse termo interessante quando a gente está implementando uma política pública em determinado local. Porque a realidade do Espírito Santo não é a mesma do seu vizinho aqui, Rio de Janeiro. Né? Não é. Não. Nem tem que ser, né? Nem tem que ser. Ou Minas Gerais, com seus 800 e tantos municípios. Ou Bahia, né, também. O que o programa conseguiu, através da definição da prioridade de pesquisa, que é vinculado, né, Patrícia, à Agenda Nacional de Prioridade de Pesquisa em Saúde do Ministério da Saúde, é fazer essa adaptação de acordo com a necessidade local. Esse, eu acho também que é um fator, né, que garante o sucesso do programa. E aqui que reforça esse sucesso que é o PPSUS, né? E eu acho que vale a pena a gente ressaltar também, para quem estiver acompanhando, que quando a gente fala de pesquisa científica, pesquisa tecnológica e pesquisa de inovação, na grande minoria das vezes elas são de curto prazo. É justamente o oposto, né?
muitas pesquisas demandam aí um longo período de trabalho, de estudo, de dedicação de uma equipe, né, que está ali na academia, no dia a dia. Então, não dá para a gente achar que a gente abre um edital hoje, em um ano a gente seleciona, e em um ano a gente já vai ter um resultado ali, muito né, concreto. O exemplo mais plausível é, por exemplo, se você pega aí os últimos 5 ou 6 anos do Prêmio Nobel, né? Normalmente Sim. as pesquisas têm 50 anos, 60 Sim. anos, 70 anos, né? Muitas vezes é a pesquisa da vida, né? Daquele doutor, daquele normalmente cientista. Uns 10 anos para poder pensar num produto final. O pesquisador tem uma linha de pesquisa que ele atua basicamente a carreira dele toda, né? Com certas adaptações, Sim. mas não foge muito da linha estabelecida já no início da carreira. Assim. Então, acaba que essa produção de evidência científica é uma coisa que ocorre ao longo da carreira da pessoa, e não especificamente com aquele projeto que você está financiando agora. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Mas para pessoas pode ser o start, o começo da carreira desse pesquisador, que é muito legal. Porque, por exemplo, lá no DECIT, a gente tem essas duas modalidades, o PPSUS, que é o fomento descentralizado, e o fomento nacional, onde a gente lança chamadas para o Brasil inteiro concorrer. É muito difícil, nessas chamadas nacionais, um pesquisador recém-pesquisador ganhar. Mas esse pesquisador, ele consegue ganhar um edital local. E isso incentiva uma carreira inteira, brilhante pela frente. Então, tem mais essa vantagem o PPSUS. A concorrência intramuros, né? Intramuros dentro de cada unidade da Sim. federação, né? A gente tem exemplos também aqui no Espírito Santo de projetos que passaram no PPSUS, mas que foram iniciados em outros editais de fomento da FAPES, até editais de bolsa, como a Patrícia comentou agora, né? Formação de recursos humanos, bolsas de mestrado, doutorado, passaram pelo PPSUS e agora estão seguindo, né? Sim. Ainda estudando, ainda trazendo melhorias, né? Um desses projetos, se eu não me engano, eu até trouxe aqui, é o do professor Rafael de Andrade, pesquisador da UFES, que desenvolveu uma prótese robótica de perna capaz de interpretar e realizar os movimentos que o paciente emite pelo cérebro. A gente até entrevistou ele aqui no podcast, foi muito legal, foi o episódio 6, né, que foi ao ar em outubro do ano passado. E se eu não me engano, o professor Rafael, que inclusive estava hoje lá no seminário também, que eu encontrei com ele lá, esse estudo dele, que resultou nessa prótese, começou lá atrás. Como você bem comentou, Patrícia. Sim, é um começo de uma pesquisa. Exatamente. Você não consegue desenvolver uma prótese, testá-la e validá-la em 2 anos. Exatamente. Você precisa de fomentos sucessivos. E aí, então é isso. Você começa, às vezes, é uma aposta numa ideia, né, que, dando certo, esse pesquisador ou pesquisadora vai precisar de aportes sucessivos para poder continuar, né? A pesquisa é longa, né? Tem que ter muita resiliência. E os pesquisadores brasileiros, de um modo geral, são assim resilientes e criativos. Dedicados, porque né? impressionante o que se consegue fazer. Muito tempo. Que bom, né? Eu tiro o chapéu. Que bom, que bom. E aí, assim, vou fazer a propaganda da FAPES, né, gente? É legal, assim, a gente ver que a FAPES possui, né, vários editais aí que são regulares, né, que a gente abre anualmente com bolsa para fomentar mesmo esses recursos humanos. Bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de iniciação científica júnior também, que é para pegar a base, né, que é aquela criança que está lá no ensino básico, poder ter a oportunidade de vivenciar o que é pesquisa e, quem sabe, se tornar, né, um futuro pesquisador, um futuro cientista. O nosso diretor-presidente, né, o Rodrigo, e o diretor técnico-científico Celso Saiba, eles falam que a gente tem uma trilha da formação científica na FAPES, né, que são vários editais que percorrem aí desde a iniciação científica júnior até o doutorado sanduíche, que a gente vai abrir esse ano ainda, se tudo der certo. A gente tem, dentre as inúmeras parcerias que nós temos com a FAPES, tem o nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Com certeza, né? O primeiro INCT aqui do Espírito Santo. O INCT tem marco, contemplado. Né? Então, assim, a gente saiu já do Iniciação Científica, que, na minha opinião, é o programa de captador de talento, sabe? Sim. Da ideia de ser um cientista, até, né, o INCT, que
que é um dos programas assim mais difíceis, né, de serem contemplados. Nossa, com certeza. E o primeiro INCT Capixaba, que é o da UFES, da área de fotônica, né, ele se chama Infóton. Né? Nossa, ele foi um marco, assim, está sendo um marco aqui para o desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo. Né? Não, além desse, assim, o PPSUS ele inovou nessa última edição. Além das parcerias com os estados, a gente tem uma chamada nacional, né, Patrícia? Sim, o PPSUS Inovação. Verdade, olha só, eu já estava esquecendo disso. Tem dois contemplados com valores significativos, acima de R$1 milhão para cada, sabe? Bem lembrado, gente. Muito importante. Foi importante, porque foi muito acirrado. A gente fez uma chamada diferente das usuais, onde a gente tenta olhar para o modelo PPSUS, mas faz uma chamada nacional, mas ainda olhando a concorrência por estado. E aí vai ser o nosso seminário Marco Zero, será em maio, lá em Brasília. Ai, que legal. Bom saber, Foram, né, 74 projetos selecionados e desses 74, 2 aqui do Espírito Santo. Legal. Nós tivemos quase 1.000 propostas. Foi, né? Então, quase teve 1.000 uma propostas. Adesão que bom, significativa, né? Considerando que foi o primeiro. Você vê que tem demanda, né? A demanda sempre há. Que tem cientistas, tem pesquisadores que estão, né, na área, que estão estudando, que estão se especializando, né? Isso é muito bom. É o avanço científico do Brasil, né? Sim, claro. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Passou tão rápido que nem parece, né? É verdade, passou rápido mesmo. E antes da gente finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recado para dar para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, não só sobre o PPSUS, mas sobre iniciativas do próprio CNPq e do Ministério da Saúde também. Tenho. Sim, eu queria convidar vocês para conhecer mais o PPSUS, para quem é da academia, principalmente, para quem é um curioso da ciência. Eu sugiro conhecer tanto o PPSUS quanto... E aí eu vou soletrar. Procura também a EVIPNet Brasil. EVIPNET, tá? Também é uma iniciativa legal também de ciência, onde a gente valoriza a ciência para a tomada de decisão. Isso é tão importante, a gente, né, valorizar a ciência do país e valorizar também a ciência na gestão. Né? Então, são as duas coisas que eu convido vocês a conhecer. Né? E procura a gente, qualquer coisa, estamos lá em Brasília, totalmente acessíveis, para tirar dúvidas, para escutar sugestões, sempre são muito bem-vindas. A gente vai colocar as redes sociais do Ministério da Saúde na tela também, para quem estiver assistindo no YouTube poder acessar, seguir, né, quiser fazer um contato. Conheça o Saúde Consciência. Saúde Consciência. Que vem com informações verídicas e combate a fake news. Muito importante. Muito importante. Isso é um tema importantíssimo. E você, Gilberto? Tem muitas coisas, né, Samantha? Primeiro, elogiar o nome do seu podcast, né? Eu achei interessantíssimo. Porque é um nome pequeno, mas diz tudo, né? Daquilo que você se propõe a fazer. E convido também aos pesquisadores do Espírito Santo, né, a população em geral, a visitar a página do CNPq. O CNPq é uma agência de fomento federal, né, que... com todas as dificuldades, tem um reconhecimento no campo da ciência muito grande, né? No processo de seleção. Temos vários chamados em aberto. Né? Sim. Essa semana e nas próximas nós estamos lá com o julgamento das bolsas de pesquisa. Sim. E que o Espírito Santo é nosso parceiro também. Né? Nós fizemos um acordo de cooperação que o Espírito Santo contratou, se não me falha a memória, 86 bolsistas de produtividade em pesquisa. É uma ação importantíssima, né? Quem tem esse selo de bolsista de produtividade em pesquisa é muito importante para a vida, né, do pesquisador. Para a carreira científica, né? Até porque, do ponto de vista dos valores da bolsa e do adicional de bancada, são valores pequenos, né? Mas é importante e a FAPES, mais uma vez, está presente. Visita a nossa página, estamos lá em Brasília. Mas, como dizem os mineiros, né, isso vale muito aqui para o Espírito Santo. Se a gente caminhar junto, de mãos dadas, né, o caminho fica mais fácil. Com certeza, gente. Olha, Samantha, eu posso só falar de duas coisinhas que eu esqueci e vou me matar se eu não falar?
A gente tem uma página chamada pesquisasaude.saude.gov.br, onde é um repositório de todas as pesquisas que o DECIT já fomentou na vida. Que legal. Né? Então, todos os dados, é totalmente transparente, ciência aberta, vale a pena conhecer. E a gente lançou, no ano passado, painéis temáticos sobre pesquisa. Então, a gente está com 2 painéis, um sobre Covid e um sobre oncologia, onde tem também todas as pesquisas que a gente já fomentou de diferentes formas. Também vale a pena conhecer. Muito legal. A gente vai deixar tudo anotado, então, na tela, né? Para quem estiver assistindo no YouTube poder acessar, procurar mais, tiver curiosidade, fazer contato também, né? Com o CNPq e com o Ministério da Saúde e também com a FAPES. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente gostou muito do bate-papo, eu adorei. Foi muito rico, né? De informação. E obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Então, tchau, gente. Até o próximo episódio.